Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do seu horário, você que está nos ouvindo no YouTube ou qualquer outra plataforma. Sou o Tatimik Senpai e hoje estou aqui dirigindo o programa de entrevista do nosso servidor Friends Reborn. Hoje, no nosso primeiro programa de entrevista, estaremos entrevistando o nosso outro dono, além de mim, né? Que sou o principal dono, o coração do server, o Mentira. todo criador, o todo É poderoso. mentira. É mentira. Então, pode se apresentar aí, Herney, dono secundário. Eu sou o Cauê, apelido Ney, que veio de Herney. Tenho 15 anos e sou o dono mais importante do servidor, já que o Caducus não faz porra nenhuma. E é isso aí. O dono mais importante do servidor do servidor. Tá, não vou cortar o vídeo daqui de jeito nenhum. Continuando. Bem, hoje a gente vai fazer algumas perguntas para ele e infelizmente não teremos convidados para dar opiniões ou fazer perguntas para ele, porque a gente tá gravando de madrugada. Para mim é 2:30 da manhã e para ele é 3:30. Então vou fazer perguntas aqui, não vamos ter convidado, infelizmente. E quem sabe no próximo programa estejamos mais preparados. Primeira pergunta. Uma pergunta aí que deve ser uma das principais. Como surgiu o Nick Herney? Então, o Nick Herney foi quando eu jogava Minecraft ainda. Eu tinha Skype. Nem não te conhecia ainda. E eu lembro que eu tava jogando Minecraft e, tipo, eu queria entrar no servidor. Só que o meu nick atual, que era YKW, ele já tinha usado aquele nick pra entrar naquele servidor. Aí eu queria entrar muito naquele servidor, aí eu tive que ir lá na minha conta e mudar. Só que, tipo, como saiu o Herney da minha cabeça? Naquela época, tipo, eu não tirei de lugar nenhum. Tipo, isso aqui é referência. Não, eu simplesmente tive a ideia de colocar Herney. Tipo, sabe, nada a ver. Tipo, veio na minha cabeça Herney, eu fui lá e coloquei. Eu lembro que eu tava em cal com acho que uns 3 amigos naquela época, que a gente queria jogar naquele servidor, eles estavam me esperando. Aí eu coloquei o nick e fui lá jogar com eles. Praticamente foi isso. Entendi. E antes desse nick teve outros nicks, né? O senhor poderia contar pra gente o que gerou esses outros Antes nicks desse, também? antes desse nick, teve acho que cerca de 3 nicks, que era, acho que um foi YKW, outro era Kawe alguma coisa, acho que era Kawe algum números, e o primeiro nick que eu tive, que era um caso de um anime, que acho que foi um dos primeiros animes que eu vi, um dos animes que eu gostava muito, que era Hataraku no Mao-sama. Era muito bom aquele anime, então como eu gostava muito daquele anime, eu coloquei meu primeiro nick como Mao0108, é um nick muito velho, velho. Acho que já ouvi esse anime, não tenho certeza, mas... Você, assim, sente um pouco de vergonha alheia por esses nicks antigos que usavam seu nome e tudo mais? Só um pouco do Mao, porque, né, é meio cringe, né? Mas do resto, não. Entendo. Passando para a próxima pergunta. Assim, antes de você ter me conhecido, que antes mesmo da gente ter criado esse servidor, fala assim um pouco o que aconteceu, sabe? O que você teve antes de ter me conhecido, antes de ter criado o servidor, antes de ter conhecido todas as pessoas que hoje a gente conhece no server. Fala um pouco aí sobre o seu passado. Antes de conhecer você, criar o servidor, eu atuava muito, jogava muito. Eu fiquei, acho que joguei 3, 4 anos, mano. Todo dia eu jogava Minecraft. Era todo dia. E tipo, eu não jogava single player, eu não jogava, sei lá, Skywars, eu jogava puro, tipo, Minecraft, Survival, Factions, Vanilla? PVP, HG, sabe? Esse tipo de minigame. Uhum. E eu jogava muito Minecraft. Naquela época eu ficava tudo no Minecraft. Eu era staff de servidor, eu já fui ADM, subdono, gerente. E foi daí que, tipo, eu praticamente aprendi tudo sobre a minha administração e gerenciamento de servidor. Mas foi praticamente isso. Então, naquela época eu lembro que tinha muito servidor que eu jogava. Eu tinha muito amigo no Skype. Eu tinha acho que cerca de 3 mil amigos no Skype. E aconteceu muita, mas muita coisa lá. Conheci muita gente. Acho que eu tenho um amigo até hoje, que eu acho que eu conheço ele uns 4 anos, aquele cara. Eu tenho ele aqui no Discord. Eu lembro que eu criei o Discord por causa de um amigo meu, era algum amigo meu lá, velho. Eu não lembro o nome dele, acho que começava com A. É Blue? E ele que. Não era boa. Ele queria criar um servidor que para amigos, assim, eu fui lá e criei, só que se botou pra amigos que eu pensei, friends, Ah, primeira coisa que veio na cabeça, eu fui lá e criei. aquele lá que eu te Praticamente foi conheci, que isso. você tinha me apresentado, falou que ele te ajudou a criar o servidor. Sim, é esse Oh, eu me mesmo. lembro que era Blue. Não era Blue, era Ai, alguma coisa assim. Tá, continua. Então, depois de criar o servidor,
eu lembro que eu nunca iniciei o Discord de novo, praticamente. Aí eu jogava Minecraft. Aí depois que eu jogava Minecraft, eu tinha um amigo meu que era dono de servidor também, que era o Luiz. Ele foi jogar Roblox, acho que ele foi jogar Roblox, sei lá, jogar um jogo lá de. Não lembro que jogo era, mas ele me convidou pra jogar. Aí eu criei minha conta e comecei a jogar Roblox, mas tipo, antes daquilo eu já jogava Roblox. Acho que eu criei uma conta lá em 2014, sei lá. Mas eu não continuei, porque o Roblox não fazia muito meu estilo de jogo. Então, quando eu comecei a jogar Roblox naquela época, eu até gostei, porque tinha vários jogos legais. Aí foi quando eu tava jogando Pique Bronze que eu conheci o Kadoki. É, eu me lembro dessa pergunta. Se não me engano, eu tinha falado no chat algum BR. Me arrependo até hoje dessa época que eu falava Sim, algum BR no tu chat. Aí você foi lá e falou algum BR, respondeu. aí eu falei não, como sempre. Ai, muito engraçado. A gente começou a se conhecer, apresentou Pokémon e a gente se encontrou por uns 2 dias, depois passou o Skype e pá. Eu lembro que tu, tipo, tu era pau no cu pra caralho, só disso. Aí, tipo, eu perguntei se tinha Skype, aí tu falou que sim. Aí tu mandou. Mandou, a gente começou a ter umas calpa. Tem mais, Eu muita eu mensagem lembro sobre. que um de nós não tinha microfone naquela época, eu não lembro quem. Acho que era eu, sim. Eu não. Ah, eu acho que sim. Não, Eu era demorei um tu. pouquinho pra comprar o microfone, mas depois de uma época eu comecei a ter microfone e a gente começou a entrar muito em cal. Continuando as perguntas. O que você acha hoje em dia sobre o servidor? Todas as pessoas que você conheceu? Como você se sente nesse momento de pico do servidor? É muita nostalgia, porque, tipo, a gente conheceu muitas pessoas no servidor. A gente conheceu, tipo, muitas pessoas legais, muitas pessoas desagradáveis também, que eu não vou citar nomes, né? E aconteceu muita coisa, simplesmente mas muita coisa no servidor, e foi uma coisa bem legal. Me ajudou a crescer também. E foi bem divertido. Agora que o servidor, tipo, tá. O servidor que a gente tá agora, eu acho que ele tem muita criatividade, e é muito promissor pra crescer. O problema é que a gente só precisa de uma chance das outras pessoas que olham no nosso servidor e não querem entrar. A gente só precisa de uma chance pra eles entrar e se divertir conosco, mas o problema tá nisso, entendeu? Uhum. Mas eu espero que o servidor cresça ainda. Agora falando mais sobre a sua parte de ser muito organizado, gostar de várias organizações, fala sobre a gente, fala pra gente um pouco sobre essa coisa de você gostar muito de organização, dessa coisa de Roma, ah, esses grupos organizados que geralmente acontecem no Roblox ou no Minecraft. Então, eu sempre gostei, como você falou de Roma, eu sempre gostei de coisas medievais, sempre gostei de sabe, de ter. Eu sei que, tipo, tu não gosta muito de signo, mas eu sou do leão, eu gosto de comandar os outros, então eu gosto de organização, eu gosto de autoridade. E quando tem uma formação ali que tu pode comandar os outros, é bom. Foi muito caso desse motivo que eu entrei pro Minecraft, eu quis ser staff de servidor. E no servidor Minecraft tu não pode chamar de tão organizado, porque lá naquela época que eu jogava, 2014, 2013, não tinha tanto servidor organizado. Tinha, sei lá, uns 10 servidores BRs que eram organizados e tudo mais, mas os que eu fui staff não era tão. Ainda mais que eu tinha o quê? 11 anos, naquela época eu não sabia de nada. E de Roma, cara, aqueles bagulho de Roma são, tipo, simplesmente muito organizado. Tipo, tu tem que ficar, sei lá, 6 horas parado no mesmo local sem fazer nada. É praticamente tudo assim, sabe? Tipo, é muita coisa. Sim. E. Bom, é isso. Continuando a conversa, né? Voltando um pouco ao passado, como foi a sensação de você ter ganhado um PC gamer depois de muitos e muitos anos usando um notebook que era de baixa qualidade, né, e não rodava os jogos direito? Cara, foi um momento de muita felicidade porque. Desde que eu tinha 4 a 5 anos de idade, eu sempre quis um computador melhor. Porque, né, eu sempre quis jogar jogos, eu sempre quis fazer o que os meus amigos conseguiam fazer e eu não conseguia porque eu não tinha qualidade de computador. E, cara, foi muito, mas muito feliz quando eu tive o computador. Eu lembro dele chegando na minha casa, chegou de uma caminhoneta e foi muito show, velho. Naquela época eu já tinha um teclado, um mouse e tudo mais. E foi muito bom, mano. Foi muito legal, foi muito. Como é que fala? Eu não eu esqueci da palavra, mas foda-se. Mas foi muito bom, foi muito bom. Tipo, esse computador aqui. Quando eu ganhei esse computador,
eu sempre quis jogar muitos jogos, mas o problema agora é, eu posso jogar todo jogo que eu quiser, mas tem um problema. Com que dinheiro pra comprar eles? E craquear, eu não gosto mais de fazer isso. Porque antes eu não tinha medo de perder meu computador, agora eu tenho. Então é isso. Continuando mais a conversa, mais a fundo, falando sobre o seu gosto de jogos, os jogos que você joga. Se tem algo que eu não conheço, né? Porque geralmente quando eu vejo você jogando, você está jogando comigo, não, raramente te vejo jogando sozinho. Mas falei sobre o seu gosto de jogos, se são jogos offline, online, tanto faz. Olha, eu odeio jogar sozinho. Eu não gosto de jogar sozinho. Eu não jogo nada sozinho. Por isso que eu jogo contigo, tu sabe disso. Uhum. Mas eu não tenho bons jogos, cara. Eu não gosto muito de FPS, sabe? Eu não curto muito jogo de tiro. Eu curto mais jogo que tu joga combate perto, sabe? Close combat, sabe? PVP, espada, sabe? E tem algumas raros jogos que é de FPS que eu gosto, sei lá, Star Wars. Star Wars Battlefront é um jogo de FPS, mas é um jogo legal. Mas, tipo, jogos assim, cara, eu gosto de qualquer tipo de gênero, desde seja legal. Eu só não jogo de jogo de carta, jogo de enigma, eu não gosto tanto também. Mas tipo, eu gosto muito de jogo mundo aberto. Mundo aberto, pra mim, acho que é um dos melhores gêneros, assim, que eu gosto muito. Mas, assim, eu gosto muito de jogo que se passa na antiguidade. Tipo, era, sabe, jogo que passa na antiguidade, sei lá, Roma, Era das Cavernas, medieval, esse tipo de jogo. Praticamente é esse tipo de jogo. Eu não gosto muito de MOBA. Eu não gosto de MOBA, mas mesmo que não gostando, até que é legal depois que tu joga por um tempo. Eu gosto de jogo de survival também, mas eu não jogo muito. E jogo de tiro, na verdade, tipo Battle Royale. Battle Royale, PUBG é legal. PUBG eu gostei, mas mesmo assim um jogo. Eu tenho muito problema com os jogos, cara. É um jogo muito Minecraft. rápido. Tem muito poucos jogos que eu joguei muito. Tipo, acho que o único jogo que eu joguei pra caralho. Acho que não tem dois, na verdade. Foi Minecraft, que eu joguei por 4 anos. 4 anos. Sabe que jogar um jogo por 4 anos sem parar todo dia? Não. E Assassin's Creed, mano. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei Assassin's Creed foi num Xbox 360. Acho que foi o Assassin's Creed Brotherhood. E, mano, eu gosto muito de Assassin's Creed, cara. É um jogo muito bom. E eu quero continuar jogando, mas eu não tenho dinheiro pra comprar outros jogos. Também. Então é isso. Nessa questão de jogos, eu vejo que você joga mais jogos offline, né? Que são de aventura, tipo Soma, Assassin's Creed, creio que seja offline, né? Tudo que eu saiba. E dentre outros jogos. Então, assim, esse gênero de jogos offline, single player, faz seu gosto? Sim, eu não gosto de jogo online porque tem dois motivos. Segundo, eu não gosto de ser julgado. Eu odeio quando as pessoas falam, ah, você tá jogando isso aqui errado, você tá jogando isso aqui errado, você não pode fazer isso, tem que fazer desse jeito. Eu não gosto de ser. Que, querer ser ensinado ou xingado Uhum, porque eu tô jogando mal. Então eu não gosto muito de online. Mesmo que eu joguei Minecraft há 4 anos, é porque eu jogava com amigos praticamente. Todos esses 4 anos eu tive alguém pra jogar comigo. E quando eu não entendi. tinha, eu já jogava há muito tempo e não tinha como eu parar, porque eu já sabia jogar bem e não tinha como ser xingado. Além que eu já participei em vários clãs de PVP do Minecraft, onde tu participava em um monte, sabe, um monte de evento. Então, e eu gosto de jogo single player, cara, porque tipo, tu pode fazer o que tu quiser neles, ninguém te julga, e tu joga o tempo que tu quiser, sabe? E também tem o problema da internet, cara. A minha internet não é das melhores, nunca foi. Então sempre tem um lag. E elas também tem aqueles dias que ela não tá bem, sabe? Então praticamente é isso. Entendi. Pergunta agora, né? Antes de chegar na última pergunta final ali, gostaria de saber mais sobre o seu gosto musical, até mesmo eu que sou seu amigo aí, né? Não conheço muito. Então fala aí um pouco pra gente sobre. Olha, eu praticamente gosto de qualquer tipo de música, desde que não seja funk e música com letra retardada. Sei lá, trap. Trap é uma bosta, não gosto de trap. Dependendo da música, até se continuar com, sei lá, uma bass, sabe, um ritmo bom, até que eu gosto, mas
Até algumas vezes que eu não ligo pra letra, mas funk eu não tolero. Funk, eu não gosto de funk, eu odeio funk, não gosto de funk. Eu até ouço uns traps de vez em quando, ou rap também, mas um gênero que eu gosto muito é eletrônica, eu gosto muito de um pouco de pop também, hip hop, tem muita música que eu gosto, praticamente, todos os gêneros eu gosto, desde que seja bom, desde que seja um ritmo bom, sabe? Pra então finalizar, né, a nossa entrevista, fazer uma pergunta aqui que pode ser de interesse de algum e não interesse de outros. O que você está planejando para o futuro? Claro, eu poderia falar sobre isso também, mas né, gostaria mais da sua parte, sabe, do que você planeja e não eu. Pode falar aí. Futuro do quê? Que futuro? Servidor. Servidor? Olha, eu só quero que o servidor cresça, sabe? Eu só quero que cada vez tenha mais gente, que a gente consiga fazer vários eventos juntos, que a gente consiga crescer e o servidor também atualizar e ficar cada vez melhor e mais ao gosto das pessoas. E eu quero que todo mundo tenha um bom tempo ali, seguindo nossas regras, claro, que todo servidor bom tem regras boas. E a gente não tem muitas regras e eu acho que não vai, se a gente criar mais regras, eu acho que não vai passar de 10 porque não precisa de tantas regras e é só usar o senso comum que praticamente ninguém é punido. Como o retardado do Aragorn, por exemplo, que ele quebra porque ele quer. E, bom, provavelmente é isso. Eu quero que o servidor cresça, cara. Tipo, pegar 1000 membros é uma coisa que eu desejo muito. Mas você não acha que com muitos membros vai ficar uma coisa muito desorganizada? Principalmente se tiver muitos membros ativos, vai ser um pouco mais difícil de moderar, vai ser muitas pessoas para organizar, tipo moderadores, e ainda assim os eventos podem até mesmo ficar desorganizados ou coisa do tipo. O que você acha sobre isso? Cara, de 1000 membros, tem pelo menos 10 caras que devem ser capazes de liderar. Então, com 1000 membros, a gente deve ter pelo menos, sei lá, uns 5 moderadores, uns, sei lá, um head moderator e um administrador que consegue controlar a equipe toda. Com 1000 membros, cara, tem muita gente, sabe, diferente. E, né, mano, não tem muito problema com isso, porque, tipo, comigo eu consigo sozinho moderar um servidor de, sei lá, 500 membros, sozinho, praticamente. Só que o único problema que vai ter é quando eu ir dormir. Quando eu ir dormir aí não tem como fazer nada. Mas com moderadores, 2 moderadores acho que pra mim já é o suficiente pra controlar um servidor de 1000 membros. Então precisa de moderadores que durmam no horário e o outro fica acordado no outro. Aí não tem problema nenhum. Pra mim, desde que tenha um head moderator ou alguém controlando a equipe bem, ensinando como é que se faz tudo certo, não acho que não teria muito problema com moderação, não. Bem, pessoal, depois de um pequeno corte que tivemos aí por uma falha no sistema, digamos assim. Comerciais. Comerciais. Voltamos aqui com a última pergunta que eu quero fazer antes de encerrar o nosso primeiro programa de entrevista. Sei lá, podemos chamar de Tati Entrevista, né? A pergunta final, que nem é tão boa assim, mas vamos lá. Antigamente, quando o servidor tinha passado por essas reformas, tipo, antes o servidor estava normal, a gente atualizava, tentava melhorar. Depois teve essa grande recuperação, que a gente tentou fazer alguma coisa muito audaciosa e no final acabamos espreguiçando demais e largando o servidor de vez. E depois disso teve a recente para nós, né, que está no dia 10/11 de 2019, fizemos uma reforma meio que completa, diminuindo um pouco dos canais e tudo mais. O que você se sente principalmente sobre o que tinha antes e o que foi nessa reforma fracassada e seus sentimentos para esse futuro que está chegando aí com uma nova reforma? A primeira forma do servidor foi simples. Tinha os emojis dos canais. A gente só não foi a primeira forma, acho que foi uma segunda que a gente tinha editado um pouquinho e tal. Mas a segunda forma foi bem simples. Foi os emojis nos canais, umas separações na. Pera, não. Que? Isso aí foi quando a gente estava atualizando o servidor. A gente não fez uma reforma radical. Destruiu todos os canais e cargos, cara. Eu tô falando da reforma, porra. Não, eu tô falando primeiro, antes de fazer todas as reformas. Depois eu vou pra reforma. Tá, mas você tá falando reforma, cara.
A reforma que a gente fez no começo, cara, lá em 2018. Quando a gente tava com o servidor pequenininho, a gente só colocou uns emojinhos no canal. Do isso que eu tô falando. Mas isso não foi reforma, porra. Cita esse Foi uma como reforma atualização. Foi pequenininha como assim. atualização. Vai, continua. Tá, pra continuar, da onde? De que você tava autorizando o servidor colocando emoji. Tá, então a gente tava lá na parte do servidor, quando ele era pequeno, né? Lá em 2018, sei lá, que mês. A gente tava atualizando o servidor, né? E a gente colocava uns poucos emojis nos canais, umas separações ali nos cargos. A gente teve. Antes a gente usava 12 menos e 13 mais. Agora a gente mudou pra 18, que eu não acho muito uma boa ideia, mas eu gostaria de continuar com os 13 menos 2, mas tudo bem. E então a gente colocava muita coisa muito simples, cara. Só tinha dois cargos que tinham emoji, que era o NSFW e o Gore. Praticamente era só esses dois. E era muito simples. Mas quando era simples, a gente tinha muito membro ativo. Acho que tinha cerca de, sei lá, 10 ou 12 membros ativos, mais ou menos. Tinha aquelas meninas lá, Calma a aí. Nani. Eu acho que eu devo discordar. Não por essa coisa de servidor ser simples. O servidor já era meio complicado. Tanto que Não é nada, vários era sistemas simples. eu já tinha esquecido de como funcionava. Mas o problema dessas pessoas ter saído não foi o servidor. E sim por escolha delas mesmas. Ou algo que aconteceu, um conflito no servidor. Ou algo mesmo na vida real delas. Mas eu acho que não foi o servidor, cara. Mas eu não falei que foi o servidor. Eu ainda tenho que Não, mas treinar. você tá falando que o servidor, antigamente, quando ele era mais simples, tinha mais membros ativos. E depois, quando ele passou a ser mais complicado, ele... Deixa eu continuar? Tá, cara, Tá, posso continuar? pode. Então, naquela época o servidor era simples, mas, como eu tava continuando, tinha muito membros ativos, por quê? Porque era o início do servidor. A gente tinha muitas pessoas para convidar, tinha muitas pessoas entrando no servidor porque era um servidor novo, né? Servidor que, sei lá, era uma surpresa, não tinha por que não entrar. Todo mundo entrava ali, não tinha história nenhuma para contar, estava todo mundo se divertindo, era um servidor novo, né? E teve muita pessoa que entrou, velho. Teve Nani, teve a Júlia, teve muitas pessoas, velho. O Max entrou, o White entrou. Eu não lembro de pessoas tão velhas que entraram antes. Acho que o primeiro membro do Friends Reborn foi o Rick, não foi? Além de Tirando, nós dois, sim. sim, tirando, foi o Rick. Só que aí o Rick não é tão ativo, ainda tá no servidor, mas ele não é tão ativo. E acho que naquela época tinha muito pouco membro, velho. Acho que o Snake entrou depois. O Formiga entrou muito depois também. Ellie, Aragon, A velho. Formiga Aragon nem se entrou- fala, Aragon é novo. Formiga entrou ali na cerca junto com o João, eu me lembro. Formiga Teve e o João. Weller, Eles entraram, Weller, eles entraram no João, começo de 2018, se não me engano. Nicholas. Teve muita gente que entrou. E, bom, a partir de tudo isso, mano, como tudo é bom, tipo, se você fazer tudo. Se você fazer, sei lá, uma coisa repetida muitas vezes, acaba ficando chato a uma hora. Então, tipo, quando a gente tava no servidor se divertindo, uma hora acaba, entendeu? Não foi porque o servidor tava ficando mais complicado, tava melhorando, tava. É porque o servidor tava ficando velho. Quando tudo fica velho, as pessoas acabam se cansando. E o que foi que aconteceu? Muita gente saiu por problemas pessoais, problemas dentro do servidor, por muitas coisas pessoais, ou porque elas não queriam mais, elas estavam cansadas e queriam entrar em outra coisa, fazer outra coisa. E foi o que aconteceu. Muitas pessoas saíram, e o que as pessoas que restaram eram as pessoas que elas não tinham por que sair do servidor, elas simplesmente não queriam, elas estavam apegadas ao servidor e tudo mais. E depois disso, cara, quando o servidor tava mais ou menos ali no pico mais ou menos, entre aspas, onde a gente estava ali mais ou menos ativos ainda, que a gente tentou fazer aquele update falho, a gente tentou melhorar o servidor, porque a gente achava que ele estava muito feio e o sistema estava bem ruim, mas a gente teve problema, a gente tentou fazer algo muito complicado. Até que eu ajudo com vida nova, que fudeu tudo pra gente, ele não ajudou em nada. O bot dele foi legal, era um bot que ajudava, era um bot que... Ele tinha uma ideia legal lá do Friends Points, mas o cara largou, ele não quis continuar, porque pra mim o Vida Nova era um cara legal, mas ele era um filho da puta. E, bem, depois não teve, a gente praticamente descartou tudo. A gente deixou de fazer um monte de coisa no servidor. E, bom, foi o que deu. O servidor ficou morto por um tempo, não tinha muita gente pra falar. E a gente acabou até pensando em criar outro servidor. A gente pensou em criar outro servidor, mas eu acho que eu não gostaria de criar outro servidor porque
Pra mim, Friends Reborn já é tudo. Não preciso criar outro. Se não der certo, a gente faz dar certo. Então a gente pensou em fazer o update que a gente fez agora, que é o update recente aqui de. Saiu agora em. Saiu agora há pouco, esse mês ainda. Que mês a gente estamos? Novembro. Novembro de 2019. Saiu o update aqui 2.0, entre Não. aspas. Entre aspas. Ah, é verdade, é verdade. Entre aspas, né? Do Friends Reborn, de novo. O que a gente fez? A gente teve uma drástica redução nos canais. A gente mudou formatação, emoji, nome diferente pra categoria. E o que a gente fez? A gente tirou completamente o inglês do servidor. A gente tá focando totalmente agora no português, no PTBR. A gente não quer mais aquela divisão, sei lá, gringo e canal gringo, além que traduzir é uma bosta. Traduzir é horrível, traduzir é câncer, é cansa. Eu não quero trazer mais. E bom, tirando isso, cara, teve redução nos cargos. Tem, cara, acho que muito menos cargos. Tem muito pouco cargo. Cargos de level não existe mais. A gente, o único modo de subir na barra do tab é ganhando cargo dos próprios donos, que você vai ficando ativo e a gente dá um cargo especial. Só E que isso a subindo, gente subindo de trabalha- level também, você vai mudar a cor do seu nome, que é para e também liberar novas coisas no servidor, como, sei lá, level 3 você libera para ver a imagem. Aí também tem a Hammer e tudo mais, e provavelmente é isso, teve muitas mudanças. E cara, pra mim o servidor dava pra ficar grande. Tem de tudo. A gente só tem um problema, que é a divulgação. A gente tem que divulgar o servidor. E isso é uma coisa que a gente não tá fazendo. Mas eu acho que primeiro a gente tem que terminar o servidor completo. Fazer o Trello, fazer tudo direitinho, contratar pelo menos, sei lá, 2 staffers, 2 stammers e ter uma equipe ali. Mesmo que eu possa moderar sozinho, é bom já ter uma equipe preparada. Então, depois de fazer tudo isso, a gente pode começar a divulgar o servidor e começar a crescer de verdade. Pra mim, é isso. 3 horas da manhã e 13 minutos para mim, 4 horas da manhã e 13 minutos para o Hernen. Estamos encerrando aqui então o primeiro podcast de entrevista do servidor. Espero que quem tenha acompanhado até aqui tenha gostado. Se não gostou, tudo bem, dê a sua sugestão lá do que a gente poderia melhorar, tanto faz. E é isso. Boa noite, boa tarde ou bom dia para quem Boa nos noite. ouviu até aqui. Adeus.